Milk outside a bag of milk me conforta. Talvez tenha spoiler do jogo. Você já conversou com você mesmo? Teve uma conversa colocando todos os fatos sobre a mesa até encontrar uma solução? Eu imagino que sim. E isso é normal. E na minha opinião, é natural. Em Milk Outside a Bag of Milk, você, como jogador, é essa voz dentro da mente de uma garota. Uma adolescente que aparentemente tem uma ansiedade social bem severa. E você, como essa voz, pode tanto confortá-la ou sabotar essa mente dela. É isso que as vozes fazem, afinal. E eu realmente gosto de como isso é retratado nesse jogo. Ela sabe que é apenas uma voz dentro da cabeça dela, mas não tem medo e nem vergonha disso. Afinal, somos os únicos ali que podemos literalmente ler os pensamentos dela. Nós somos também esses pensamentos dela. Mas, ao mesmo tempo, também agimos como alguém imparcial, entre aspas. Alguém em quem ela não confia totalmente pra dizer tudo logo de cara. Mas também não tem medo de ser muito honesta de vez em quando. Tem algumas coisas que você não pode simplesmente fingir que não existem. Ela sabe que precisa de alguém pra conversar. E é por isso que essa voz existe. Esse é o nosso papel nessa história. Esse visual novel pode ser muito chato pra algumas pessoas e eu entendo o porquê. Mas pra mim é um daqueles jogos que você sempre volta a jogar quando você tá triste ou só quer relaxar e passar o tempo com algo que não é agitado. Não tem muito o que fazer, a não ser conversar com essa garota sobre os seus problemas e coisas aleatórias que ela pensa, que muitas vezes não tem sentido algum. O tipo de coisa que você conversaria com um amigo, mas por algum motivo prefere ficar sozinho e resolver os problemas você mesmo. Eu não vim aqui explicar a história ou o significado de cada final do jogo. Pra ser sincero, ainda tem uma coisa ou outra que eu realmente não entendi até hoje. Mas acho que é mais sobre o caminho do que sobre o final. Esse jogo, ele se tornou um tipo de lugar seguro pra mim há um tempo. Principalmente nos momentos em que eu tava triste ou me sentindo sozinho. E só de pensar no jogo, eu me senti um pouco melhor nesses dias em que eu não tinha ninguém com quem conversar. Ou simplesmente não queria falar com ninguém. Eu tinha essa voz dentro da minha cabeça pra conversar. Pode parecer loucura, mas, como eu disse antes, eu acho natural organizar os pensamentos dessa forma, falando com você mesmo. Este jogo me fez pensar que realmente eu não preciso me sentir sozinho o tempo todo, mesmo nos dias difíceis. Eu acho que um jeito legal de explicar seria como os filmes, ou até mesmo outros jogos que mostram um tipo de mapa mental de alguma coisa na cabeça do personagem. Que tecnicamente isso seria o personagem resolvendo as coisas sozinho dentro da própria cabeça. Em Milk Outside a Bag of Milk é a mesma coisa, só que você não tá resolvendo um mistério sobrenatural ou um caso policial. Você apenas tá falando abobrinha com alguém que não sabe direito o que tá sentindo. Por mais que o jogo seja cheio de metáforas e umas coisas que parecem ser sem sentido, eu sei que tudo aquilo tem um significado certo, no caso, um significado canon. Algo que só vendo teorias bem específicas você consegue colocar na história de um jeito que faça 100% de sentido. Mas, na minha opinião, a enorme brecha que o jogo dá em não deixar claro o que a maioria das coisas significam, pode ser para que o jogador, no caso, essa voz na cabeça dela, interprete do jeito que achar melhor, de acordo com o caminho que a pessoa decidir ir no jogo, com as informações específicas que a garota diz pra você e a sua própria interpretação sobre tudo isso. Eu posso estar errado, mas é assim que eu vejo o jogo e é um dos motivos do porquê ele me conforta tanto. E tudo isso que eu disse não foi considerando o primeiro jogo, que no caso, Milk Inside a Bag of Milk. E assim vai. Que o primeiro jogo, apesar dele ser uma espécie de prólogo com Milk Outside a Bag of Milk, ele é muito mais curto e de uma forma que realmente você só não consegue entender muito bem. Eu vi gameplay de várias pessoas, além da minha própria, e muita gente ficou com muita dúvida e eu, assim, é compreensível do porquê. O jogo é realmente bem confuso e não te explica absolutamente nada sobre o que tá acontecendo. Meio que transforma uma tarefa simples
como comprar leite em um negócio completamente abstrato. E eu sei que isso costuma ser muito chato para as pessoas. Quando você não consegue entender de jeito nenhum, fica um negócio que, digamos, maçante. Então, isso meio que aconteceu com Milk Outside a Bag of Milk. Apesar dele ser muito mais... Eu não diria bem explicado, porque como eu falei, tem coisas que eu não entendi até hoje. E tudo bem. Mas comparando com esse prólogo, ele definitivamente deixa as coisas um pouco mais claras para o jogador entender. Eu até pensei em fazer um vídeo explicando cada ponto do jogo e não necessariamente uma teoria, mas o que eu achei de cada ponto do jogo. A maioria das cenas, entre aspas, anormais. Tem muita coisa que realmente não necessariamente faz sentido com a realidade, porque em teoria nada daquilo realmente está acontecendo, é coisa da cabeça e o jogador, como a voz da cabeça dela, enxerga tudo aquilo como se realmente estivesse acontecendo. Mas... como eu disse, tem coisas que eu não entendi. Então, seria um pouco confuso até pra mim explicar pontos do jogo que eu não tenho 100% de certeza que significam tais coisas. Poderia ser só a minha interpretação, um vídeo explicando realmente só o que eu acho que cada coisa significa, mas eu imaginei que seria um pouco inútil. Uma coisa assim, uma interpretação de alguma coisa que nem eu tenho certeza do que é. E eu acho, na minha opinião, que tudo bem. O jogo me diverte, eu gosto bastante, mesmo ele sendo majoritariamente parado, ler texto. Eu sei que ler texto em jogo pode ser bem entediante, mas esse em específico eu guardo no meu coração por me fazer me sentir melhor comigo mesmo, eu acho, menos esquisito. Talvez seja um tipo de esquisitice você falar sozinho, mas eu realmente acho que é algo natural. Algo que, na verdade, muitas pessoas evitam e que devia ser praticado um pouco mais. Você conversar sozinho, você consegue organizar melhor as coisas na sua cabeça. Normalmente, eu sei que tem pessoas que até recomendam você falar as coisas em voz alta. Que você só apenas pensar, as coisas não ficam claras. E quando você fala em voz alta, você acaba percebendo coisas que você só não tinha percebido antes, dizendo elas na sua cabeça. Então, o jeito que o jogo faz isso, que é realmente como se a garota estivesse dizendo os pensamentos dela em voz alta, e nós, como a voz da cabeça dela, pode tanto rebater, pode confortar ela, dizer que ela tá maluca, ou é realmente agir como uma segunda pessoa com os próprios pensamentos. Mas no final, é tudo ela que decide. As respostas que a gente dá no jogo, em relação às coisas que ela pergunta e às coisas que ela comenta, são tudo coisas que saíram da cabeça dela. Não é uma segunda pessoa dizendo. Mas você agir como uma segunda pessoa sem necessariamente pensar que é tudo da cabeça dela, eu acho que torna tudo mais legal em questão de jogo, sabe? Eu realmente gostei bastante da ideia. Eu não tenho certeza, mas eu tinha visto recentemente que o criador do jogo tava fazendo um próximo, que eu sei que ele também ele compôs todas as músicas do jogo, e ele também tava postando umas músicas novas. Eu acompanho, não sempre, mas eu tento acompanhar sempre que posto alguma coisa nova. Então, pode ser que tenha um jogo novo, eu não tenho certeza se tem relação com Milk Outside a Bag of Milk. Pode ser um jogo novo, mas eu com certeza vou estar dando uma olhada. Eu recomendo. Eu acho que com o que eu falei, deu pra ter uma noção de como o jogo é. Obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo.